Agora, eu quero te mostrar aqui, bem rapidamente, em Hebreus capítulo 11, verso número 3, porque eu disse agora há pouco que o visível, o mundo natural, o mundo biológico, o mundo que se vê, não é o primeiro, não estava primeiro, ele é simplesmente o fruto daquilo que não se via. Ou seja, pela fé, aí entrou o ingrediente fé. Entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê foi feito daquilo que não se via. Ou seja, aqui o mundo natural veio depois do mundo sobrenatural, do mundo espiritual. Quer dizer que existe um mundo que você não vê, mas ele existe. Ou seja, o fato de você não ver algo não significa que esse algo não exista. Entendeu? Sacou aí o que a gente quer falar nesse lindo programa de hoje? Abençoado. Então eu quero ler para você o que chegou ao meu conhecimento essa semana passada, que é uma analogia maravilhosa e linda acerca do mundo espiritual, que você não pode ver, mas que está ao teu redor e você não pode ver. Eu vou ler para você o escrito, uma crônica de um escritor húngaro que confesso não saber o seu nome, que ele relata aqui, nesta analogia, o diálogo entre dois bebês que estavam no ventre da sua mãe. Então imagine aí agora, viaje comigo aqui nessa comparação que eu quero fazer. Uma mulher grávida e no seu ventre ali haviam dois bebês e esses bebês estavam conversando. Então você faz de conta que isso aí é possível, tá bom? Para a gente teorizar aqui em cima disso. Ok, muito bem. Dois bebês conversavam no ventre da mãe.
E aí, um deles perguntou para o outro: Ô fulano, você acredita em vida após o parto? Que pergunta, né? Aí o fulano respondeu para o que perguntou: é claro que eu acredito, tem que haver algo após o parto. Talvez nós estejamos aqui só para nos preparar para o que virá mais tarde. Aí o primeiro disse: isso é bobagem. Não há vida nenhuma depois do parto. Que tipo de vida seria essa? Aí o outro disse assim: eu não sei. Mas eu penso que vai haver mais luz do que aqui, porque aqui está meio escuro, aqui está meio cor de formiga. Talvez nós poderemos andar com nossas próprias pernas, comer com nossas bocas, talvez teremos outros sentidos que não podemos entender agora. Aí o primeiro disse assim: não, peraí, isso aí é um absurdo. Andar é impossível, comer com a própria boca? Isso é ridículo, rapaz. Cordão umbilical nos fornece nutrição e tudo mais que a gente precisa. Cordão umbilical é muito curto. A vida após o parto está fora de cogitação. Aí o outro insistiu dizendo: bem, eu penso que há alguma coisa sim, e talvez seja diferente do que é aqui onde a gente está. Talvez a gente não vá mais precisar desse tubo físico. Aí o primeiro disse assim: bobagem! E além disso, se há realmente vida após o parto, então por que ninguém jamais voltou de lá? O parto é o fim da vida. E no pós-parto não há nada além da escuridão, silêncio e esquecimento. Isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Bem, eu não sei, disse o segundo, mas certamente a gente vai encontrar a mamãe e ela vai cuidar de nós. Aí o primeiro respondeu: mamãe? Você realmente acredita em mamãe? Isso é ridículo, mas ainda, se a mamãe existe, então onde ela está agora? Aí o outro disse: ela está ao nosso redor, nós estamos cercados por ela, nós somos dela, é nela que vivemos, sem ela esse mundo não seria e não poderia existir. Aí o primeiro disse: bem, eu não posso vê-la, então é lógico que ela não existe. Aí o outro respondeu: às vezes quando você está em silêncio, se você se concentrar e realmente ouvir, você poderá perceber a presença dela e ouvir sua voz amorosa lá de cima. Então, esse foi o modo maravilhoso que esse abençoado escritor húngaro encontrou para poder tentar explicar, fazer essa analogia acerca da existência das coisas espirituais, da existência de Deus, como foi o caso dele aqui. Ele estava pelejando para explicar a existência de Deus. Linda analogia, verdade? Então, quando eu recebi essa mensagem aí, eu comecei a pensar: caramba, existe um mundo sobrenatural e realmente é assim, porque a gente não pode ver, a gente não pode, sei lá, não pode estar lá e depois voltar para dizer como é que foi, eu não sei. Então é uma coisa que é difícil de você explicar, mas é fácil de você dizer que tem certeza. Porque quando aí você tem que se apegar ao utensílio chamado o dom da fé. Porque a fé é convicção. Então, é como aquele primeiro bebê, aquele tinha convicção, ou um dos bebês, né? Ele tinha convicção, apesar de não ter experimentado, tinha algo dentro dele que fazia com que ele afirmasse e explicasse até de uma maneira linda que existia uma mamãe cuidando, uma mamãe alimentando, uma mamãe que, né? E ele sabia que a coisa iria continuar. Então, voltando aqui, você já existia antes da formação do mundo natural, tá certo? O que acontece é que quando você chegou aqui, através do ventre da mãe, o teu corpo biológico é tão forte,
é tão poderoso que ele fez com que você se esquecesse de quem você era antes de ser vestido por essa roupagem. Ou seja, a força do mundo natural absorveu, opacou, escondeu o entendimento e o conhecimento acerca de quem você é, na verdade. Porque você é o quê? Bom, você é um espírito vivo, navegando aqui, desse lado de cá, da criação, né? Dentro de um vaso de barro, conforme está em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Agora, o mundo natural, ele privilegia o vaso de barro. E eu já disse, vou repetir, como o mundo natural privilegia o vaso de barro, todo mundo fica pensando que tudo terminou por aqui, que isso é tudo e que não há uma forma diferente de vida, diferente desta que é aqui no mundo natural, com seus sistemas todos estabelecidos. Então, o mundo natural privilegia o vaso de barro, e dentro desse vaso de barro há um tesouro que é quase desconhecido. Quase desconhecido. Quando a gente conversa com as pessoas, a gente percebe que as pessoas conhecem muito pouco acerca da sua identidade verdadeira. E a gente sabe por quê, não estamos aqui criticando ninguém, falando mal por isso. Nós sabemos que o mundo natural é um mundo que absorve todas as forças da pessoa e por aí não existe muitos lugares para que as pessoas se informem da sua verdadeira identidade. Então, quando a pessoa começa a navegar, desde que nasce, nesse mundo sobrenatural, ela se perde. Quando ela começa a tomar contato conosco e começa a navegar nesse mundo espiritual, ela começa a descobrir coisas maravilhosas. Então ela fica realmente maravilhada com tudo aquilo que ela descobre acerca de si mesma. Por exemplo, no mundo sobrenatural, você tem registro da sua verdadeira identidade. Bom, o Evangelho diz que nós somos cidadãos celestiais. Diz assim, nossa pátria não é aqui. Ah, ok. Aliás, no grego, a palavra igreja, eclésia, né? Igreja, significa aqueles que são de fora, tirados, sacados, ou seja, que não são daqui. Por isso é que a igreja é você, onde Deus habita. Então você não é daqui. Você começa a descobrir que você é um cidadão de outro lugar. Ou seja, a pátria é o lugar onde a gente foi gerado. Pois muito bem. Carnalmente, você pode ser colombiano, você pode ser norte-americano, você pode ser brasileiro, você pode ser português, você pode ser angolano. Estou citando aqui os países onde tem pessoas que nos assistem. Eu recebo aí esses comentários. Aliás, compartilhe esse link, inscreva-se no canal. Agora, espiritualmente, a sua pátria não é aqui. Você foi criado por Deus antes da fundação do mundo, porque você é originariamente, né, um espírito. Você não é cabeça, tronco e membros. Cabeça, tronco e membros é uma roupa. Você é um espírito, então você é um cidadão celestial. A tua verdadeira identidade não é aqui. Porém, isso é sobrenatural. Se você falar isso daqui a pouco no almoço da família, onde você deve ir, não sei, com um colega, eu não sei o que você vai fazer. Você falar nisso, você não é daqui, você é um espírito que Deus criou antes da fundação do mundo. A pessoa vai te olhar e vai falar, ih, caramba, essa pessoa está precisando de ir no médico, tá louco. Por quê? Porque para essa pessoa parece loucura o que você diz. Então você tem que entender, deve entender,
que sendo você um cidadão celestial, você tem uma posição, um status celestial. Esse status celestial, ele te dá alguns direitos. Por exemplo, um dos direitos que você tem, eu já citei ainda há pouco, mas eu vou comentar aqui. Hebreus capítulo 1, verso 14. Esses são espíritos, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir os herdeiros da salvação. Ou seja, você veio a esta terra através do ventre da sua mãe e você tem ao seu lado um anjo, um espírito, chame como quiser, não importa, anjo da guarda, espírito, anjos ministradores a seu favor. Pronto. Por isso é que se você agora, nesse momento, às 11 horas e 3 minutos, horário de Brasília, se você parar um pouquinho, vou te dar essa oportunidade, para um pouquinho do que eu estou te dizendo, para um pouquinho de ouvir o que eu estou te dizendo, pare e pense na sua vida passada. Lembra aquele dia que assaltaram todo mundo, menos você? Lembra aquele dia que você ia atravessar a rua e alguém gritou e você parou e olhou para trás e se livrou daquele atropelamento? Lembra aquele dia em que, caramba, todo mundo teve esse resfriado e eu não? Lembra aquele dia em que aconteceu alguma coisa e que você saiu na frente? Lembra esse dia aí? Pois é, nesse dia, naquele momento, esse espírito ministrador que está a teu lado intercedeu a seu favor. Eu vou te explicar como é que funciona isso. Por que ele intercedeu a teu favor? E você ali não levou um tiro ou não foi atropelado? Você já viu esses testemunhos no sistema religioso de pessoas que são ex-marginais, né? E que de repente estão na fila para morrerem, né? E a pistola daquele suposto matador engasga e a bala não sai e ele se livra daquilo ali? Pois é, porque do lado daquela pessoa também há um espírito, um anjo, um espírito ministrador cuidando dessa vida. Cuidando por quê? Porque esta vida, assim como a sua, assim como a minha, tem um determinado período de existência humana para cumprir aqui nesta dimensão chamada planeta. Entendeu? Você nasceu naquele dia, 17 de agosto de 1958, e você vai desabitar essa casa biológica no dia tal, que no meu caso deve ser daqui uns 200 anos. Não é verdade? Com a saúde que eu tenho, ai, vai longe isso, Pedro Kelly. Então, abençoados. Você tem, isso se chama o livro dos viventes. O livro dos viventes. O livro dos viventes faz parte do mundo sobrenatural. Então, vamos voltar aqui, peraí. Você é um cidadão celestial, você tem que se conformar com a tua identidade verdadeira e tem que saber que essa posição de celestial te dá alguns direitos. E um dos direitos é que você é bem acompanhado aqui por um anjo, um espírito ministrador que está a seu favor. Esse anjo sabe que você tem que cumprir aqueles dias que estão escritos no livro. Se você... me parece, deixa eu achar aqui, se você quiser uma confirmação escrita aqui para os bíblicos, Salmo 139, verdade? Verso 16, diz que os seus dias já estão escritos, assim como os dias da minha mãe. Minha mãe tem 100 anos e 7 meses, não, 8 meses, já completou esse mês, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Minha mãe, dia 12 de junho, completou 100 anos e 8 meses. Quer dizer que no livro, nesse livro aqui, de Salmo 139, 16, lá na pátria dela, celestial, que ela é um espírito, estava escrito pelo Criador que ela ia durar esse tempo todo. Então, ela não iria morrer antes dessa data determinada naquele livro. Teus olhos viram o meu embrião, e no teu livro estavam escritas
todas aquelas coisas que logo depois foram formadas. Quer dizer que há um livro espiritual onde está registrado os dias de duração de cada um de nós aqui na Terra. Isso é parte do mundo sobrenatural. Sacou? Vá pensando aí. Então, para que você não morra antes, vamos supor, vou dar um exemplo. Vamos supor que para você esteja, bom, né, tá aqui Dona Cândida. Vamos falar da Dona Cândida, minha mãe. Tantos anos, ok. Então, no decorrer de sua vida, vão acontecer coisas delicadas, enfermidades, situações de perigo, verdade? E um monte de coisa. Só que essas situações, elas não vão levar essa pessoa à morte física, por quê? Porque ela tem que cumprir aquele total de dias que estão registrados no livro dos dias de todo filho de Deus. Isso é o mundo sobrenatural. Pedro Kelly, quem é que determina? O Criador. O Criador. Com relação à vida humana, você pode abreviar esses dias. E você sabe como. Eu não vou falar as coisas feias aqui. Você sabe que é capaz de abreviar. De ter aí uma morte prematura, porque, caramba, esse cara não está querendo. Não é assim. Por que isso? Porque quando nós falamos de mundo natural, nós dizemos que você tem algum arbítrio. Por exemplo, eu estou tomando café. Eu poderia estar tomando outra coisa. Pois muito bem. Então, isso afeta o teu corpo biológico. Qualquer coisa que você faça, qualquer ar que você respire, qualquer comida que você coma e qualquer atitude que você tenha também pode afetar o teu corpo biológico e aí isso pode... Mas no normal, né, vai se cumprir aquilo ali e ninguém vai morrer antes do tempo. Não tenha medo disso. Então, isso faz parte do mundo sobrenatural. As pessoas que gostam e que começam a viver e a experimentar o sobrenatural, elas começam a querer mais. Eu quero mais desse mundo. Peraí, quer dizer então que eu tenho um espírito aqui do meu lado para me ajudar? Você já imaginou quanta coisa você é capaz de fazer contando com a ajuda espiritual que você tem do teu lado? Você é um espírito, então é claro que você tem um colega teu, cidadão celestial também, que não tomou forma biológica, não foi vestido por forma biológica, porque ele foi chamado para cumprir um propósito, cuidar de você. Só. Essa é a função desse espírito ministrador que está ao teu lado, cuidar de você. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Está lá atrás no Salmo. Aqui, em Hebreus capítulo 1, 14, verso 14, diz que esses anjos são espíritos ministradores que Deus enviou a nosso favor para serviço nosso. Não é que o anjo seja o seu mordomo, não é que esse espírito seja aquele serviçal que você vai tratar aos gritos e com chicotada. Não é isso, o anjo não é seu. Ele tem um dono também. Então, o mundo sobrenatural é o mundo real, mas você não vê. Você vê o anjo aí do teu lado? Não. Mas como é que você explica aquele dia que você foi livrada? Não tem explicação, né? Não tem explicação na ótica natural, porque na ótica do mundo sobrenatural eu acabei de te dar a explicação. Sim ou não? Então, quando você se conscientiza da tua posição espiritual, você começa a mergulhar no mundo sobrenatural. E aí, quando você começa a tomar contato com o mundo sobrenatural, o mundo natural começa a perder o brilho um pouco. Não vá deixar ele apagar, porque senão você vai para o outro extremo e isso não é legal. Afinal de contas, a gente precisa do mundo natural. A gente tem que saber lidar com ele. É igual ao dinheiro, é igual a comida, é igual a bebida, é igual às relações. A gente precisa de uma porção de coisa, mas a gente tem que saber lidar com. Não é ser proibido de... Entendeu? É usar com liberdade as coisas todas que a gente tem da parte de Deus.
Então, quando você começa a agir num mundo sobrenatural, você começa a ver que isso funciona. E se isso funciona, você começa a ver que isso é real. Então, você quer mais. Aí, o que acontece? Você liga a internet, liga a televisão, liga sei lá o quê, e hoje você encontra uma porção de gente falando uma porção de coisas diferentes. Eu não vou ficar aqui falando mal de A, de B, de C, não estou aqui para isso, essa não é a ideia. Mas você precisa ter muito cuidado com aquilo que você ouve por aí. Por quê? Porque o que você ouve por aí nem sempre é aquilo que você deveria estar ouvindo ou desfrutando. Entendeu? Porque existe muita coisa por aí que não é correto. Existe muita coisa por aí que você não deve ouvir. Por isso é que é importante você cuidar da sua mente. Você vai ouvir agora Dica de Prosperidade. Olá, abençoados! Sejam todos muito bem-vindos à nossa Dica de Prosperidade número 33. As outras 32 estão publicadas no nosso canal no YouTube, Pedro Keller RCC. Se você quiser conhecer, entre lá e visite, aproveite, inscreva-se no canal, se ainda não está inscrito ou inscrita. A nossa dica de prosperidade de hoje tem a ver com o estado de espírito. Você já ouviu sobre isso? Um estado de espírito, ok. Primeira coisa, você deve manter um bom espírito em tudo aquilo que você for fazer. Quando vier algo às tuas mãos para você desenvolver, para você fazer, você deve aplicar ali um bom espírito em tudo aquilo que você faz. Aí já começa a evolução, o crescimento na tua vida. Isso é um pequeno detalhe que faz uma grande diferença. Sabe por quê, abençoado? Presta atenção. A riqueza espiritual, ou melhor, a evolução espiritual, a evolução do entendimento, né, espiritual, ela está conectada diretamente com a prosperidade material. Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem sim. Por quê? Porque prosperidade é composta aí, vou falar aqui de 3 coisas: saúde, paz e bem-estar. Entende? Toda pessoa que tem saúde, paz e bem-estar, ela resulta como uma pessoa produtiva. Ela começa a produzir. Se ela começa a produzir, ela começa a gerar. Se ela começa a gerar, aí começa a sua renda. Aí ela começa a criar, a produzir, a gerar o seu sustento. Por quê? Porque ela alcançou isso, ela tem saúde, ela tem paz e ela tem bem-estar. Então, você há de convir comigo que o grande segredo, o grande detalhe aqui é como você chegar a ter saúde, paz e bem-estar. E eu te digo, você chega a esses 3 com informação e com conhecimento. Porque a informação e o conhecimento bem aplicados, colocados em prática, eles criam muitos benefícios na vida daqueles que colocamos o conhecimento em prática. Por exemplo, a saúde, você precisa de uma determinada informação, um determinado conhecimento para você se manter são, verdade? A paz, isso é em vários sentidos, mas vamos falar, por exemplo, a paz para com Deus. Você precisa de determinada informação e determinado conhecimento para você estar em paz com Deus. Por exemplo, em Romanos capítulo 5, verso 1, diz que por causa de Cristo nós temos paz para com Deus, porque através deles nós fomos justificados, estamos justificados. Justificados, pois, por Jesus Cristo, temos paz para com Deus. Mas a pessoa que não tem essa informação e esse conhecimento, ela tem uma certa dificuldade em sentir paz nisso aí. Então, a soma de tudo isso traz um bem-estar. Você vê que a informação e o conhecimento são fundamentais. E aí eu quero puxar a brasa para minha sardinha, porque o meu trabalho é trazer informação, o meu trabalho é divulgar o conhecimento. Por exemplo, eu divulgo a informação na sua vida em relação à sua posição espiritual diante do Criador.
você está perfeito, você está abençoado, você foi justificada, você é mais que vencedora, você está completo em Cristo Jesus. E as nossas palestras vêm mostrando tudo isso no decorrer desse tempo. No nosso canal, por exemplo, nós temos muito mais de 1.300 e poucas ministrações e palestras. Bastante trabalho, mas esse é o meu trabalho. Então, eu sou conhecido por semear na vida das pessoas aquilo que é espiritual. Então, eu convido você a semear aqui no nosso ministério a tua semente material. Em 1 Coríntios capítulo 9, verso 11, isso já acontecia nos dias do apóstolo Paulo. Ele disse aqui, olha, se eu semeio nas suas vidas aquilo que é espiritual, será que é grande coisa receber de vocês o material? Então, se as ministrações e palestras que eu faço aqui estão trazendo saúde, paz e bem-estar para você, se você está em novidade de vida, eu convido você a semear aqui no Ministério Reconciliados com Cristo, Pedro Kelly RCC. Nesse momento, vou pedir para colocar aqui o nosso código Pix, né? É o meu celular, 21 99 104 8388. Se você semear para este código Pix aí, o recibo vai aparecer, Banco Itaú, Pedro Kelly. Okay? Mas, se você deseja que o recibo apareça Ministério Reconciliados com Cristo, Caixa Econômica Federal, então o código Pix é reconciliadocomcristo@gmail.com. Tá bom? E eu declaro a multiplicação da tua semente na hora da tua colheita. Está prometido que aquele que semeia, colhe. Aquele que planta, colhe. Essa é uma ciência de dar e receber. Declaro você protegido, guardado, declaro você com a tua posição espiritual de Deus, de rei sobre essa terra, de rainha sobre essa terra, sempre ativada. Declaro a mente de Cristo ativada na sua mente e você reinando sobre qualquer situação que venha se apresentar na tua vida. Abençoados. Você acabou de ouvir Dicas de Prosperidade. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos.